Boa noite para você que acompanha a Rede Vida de televisão. Hoje nós estamos fora dos estúdios de São Paulo e viemos até Brasília para contar um pouco desses 30 anos da Rede Vida. E a história da nossa emissora se deve ao fato de uma outorga que foi concedida pelo ex-presidente José Sarney. E ele é o convidado de hoje do nosso programa para conversar conosco, para falar dessas 3 décadas de história. Presidente, é uma honra conversar com o senhor aqui em Brasília, na sua casa, para a gente falar um pouco da história do nosso canal, que deve muito ao senhor. Muito obrigado por o senhor ter concedido esse momento. Olha, o agradecimento é meu, por ter a oportunidade de ter ajudado a existência da Rede Vida, porque realmente é uma emissora da família, como ela mesma tem o seu slogan, e tem prestado grandes serviços à Igreja Católica, ao catolicismo, aos ensinamentos. E com a figura de grandes homens como o Dr. Monteiro, eu recordo também o bispo Dom Antônio Mucciolo, e, portanto, o agradecimento é meu. Alguém muito importante nessa trajetória foi Augusto Mazargão, que foi secretário do senhor no seu governo e muito amigo do seu João Monteiro de Barros Filho. Queria que o senhor falasse para nós sobre essa relação e a participação dele na concessão do nosso canal. Olha, o Augusto Mazargão, ele foi um grande amigo que eu tive. Eu não o conheci na presidência, mas quando ele era secretário particular do Jânio Quadros. E desde esse tempo fizemos uma boa relação, porque eu era vice-líder da UDN e tinha uma grande participação. Inclusive acompanhei o Jânio Quadros pelo Brasil inteiro. Ele queria que... Ele até, naquela expressão dele, eu não quero a UDN de punhos de renda, eu quero a UDN de macacão. Então éramos nós, eu, Seixas Dória, Ferro Costa, que o acompanhávamos, que eram bem novos, né? E conheci então Augusto Mazargão, nessas viagens nos aproximamos mais ainda. E depois que o Jânio renunciou, também mantivemos com ele um contato permanente. Quando ele foi para o México, e no México eu também tive uma boa relação com ele. Foi quando eu convoquei para ele sair do México e vir para cá, ser meu secretário particular na presidência. E ele veio e me prestou uma grande ajuda. Quando chegou na escolha de uma estação de televisão, ele então me trouxe o projeto que era do Dr. Monteiro e do Antônio, de criar uma rede de comunicação católica que nós não tínhamos. As outras confissões religiosas já tinham programas de televisão, não tinham uma rede de televisão, mas já tinham programas de televisão. Então, quando o Augusto me disse isso, eu realmente aí fiquei profundamente motivado para que nós pudéssemos conceder uma estação de televisão com essa finalidade. Depois que eu conheci o Dr. Monteiro, eu tive absoluta certeza que a televisão Rede Vida ia ser uma grande televisão, ia ter a expansão que ela teve e afirmar-se como se afirmou. Porque eu vi logo a sua vontade de ter a televisão, de construir uma televisão, de divulgar os ideais cristãos naquele tempo que ele fez. Então, o Augusto Mazargão foi quem me deu essa porta para que eu pudesse fazer essa. Então, eu quero dividir com ele os méritos que nós podemos ter na criação da Rede Vida. Então o senhor apostou no projeto do seu João Monteiro de Barros Filho porque acreditou na proposta de um canal da família?
acreditei e achei um projeto pioneiro, que seria como foi o projeto pioneiro naquele tempo. Nós tivemos alguma dificuldade, porque havia um grupo grande do Ceará que até conseguiu uma carta do Dom Luiz Lorscheid para dar essa concessão para o Ceará. Mas quando eu vi o projeto do Dr. Monteiro, eu achei que nós não podíamos deixar de apoiá-lo. Mazagão me convenceu e ele estava convencido e ele foi um grande incentivador para que imediatamente nós fizéssemos o canal da família que passou a ser. Muito bem. O Luiz Antônio Monteiro, que é filho do senhor João, enquanto a gente conversava sobre a entrevista com o senhor, falou assim, se eu pudesse perguntar ao presidente, eu diria, quem o senhor enfrentou para poder conceder a concessão para uma família que, comparada a outros grupos de comunicação, era pequena, discreta, do interior, mas que mesmo assim o senhor fez questão de confiar. Foi essa admiração pelo projeto da família? Foi a admiração e depois que eu conheci, também a influência do Mazagão, não posso deixar de dizer, como também depois que eu conheci o doutor Monteiro e o Dom Antônio, que sempre o acompanhava naquele tempo nessas diligências, né? Então, a Resistência, eu já disse, era um grupo do Ceará político e que, quando eu disse que era um projeto católico, que eu íamos bater a revisão, eles me arrumaram essa carta do Dom Aloysio Lorscheid, pedindo pelo grupo do Ceará. Ele era arcebispo lá no Ceará. Então, eu disse... Não, tiveram outros pedidos que tive, mas eu acho que esse era o mais forte E até a pessoa que estava também, que era um grande político apoiando, ficou meio aborrecido comigo durante algum tempo, porque eu não tinha dado o canal de televisão a eles. O presidente, a proposta da Rede Vida é dar boa notícia, é levar um conteúdo para a família. Comparada às outras mídias atualmente, como é que o senhor vê? Nós temos vários canais de televisão ultimamente, de notícias se pulverizaram ainda mais nos últimos anos, mas como é que o senhor tem visto a comunicação brasileira, como os veículos têm se propagado atualmente? Como é que é essa linha? Como é que o senhor avalia como político isso? Olha, eu acho que realmente todos têm garantia do direito de expressão, né? E de maneira que temos outras confissões, como eu disse, tem instrumentos, tem programas de divulgação, mas nenhuma consegue ter o que tem a Rede Vida, quer dizer, a expansão da Rede Vida. E eu quero sintetizar o que eu posso pensar a respeito da emissora, aquilo que minha mãe me dizia. Eu tinha uma relação muito estreita com minha mãe. Ela era muito católica. E ela dizia, meu filho, uma das melhores coisas que você fez, já depois que eu não era presidente, ela dizia que você fez foi essa estação da Rede Vida. Porque ela passava as tardes inteiras ligada na estação da Rede Vida. E então eu compreendi como essa estação ela podia alcançar os velhos, quer dizer, e as pessoas que tinham uma grande fé encontravam, através da Rede Vida, uma maneira de ajudar nas suas orações, ajudar no seu... E passava a ter os seus ídolos, que eram os padres, que faziam os programas, né? Então, ela citava Padre Fulano, Padre Beltrano, que fazia as pregações que ela ouvia à tarde. Eu acho que ela resumiu tudo isso, quer dizer, nessa frase para mim. Ou seja, a sua mãe, ela foi uma das confirmadoras do seu belo trabalho, concedendo à Rede Vida um canal. Exatamente. E, além disso, ela foi uma das primeiras e mais fiéis espectadoras da Rede Vida. Muito bem. Eu vou fazer um breve intervalo, presidente. Na volta, nós continuamos a falar sobre a história da Rede Vida, do senhor e da sua trajetória, viu? Muito obrigado. Voltamos com o programa Frente a Frente, conversando com o ex-presidente José Sarney, para falar dos 30 anos da Rede Vida e contar um pouco da trajetória desse político, que é também um literário. Presidente,
eu queria saber do senhor dessa sua relação com as mídias, as comunicações, né? O senhor teve um ministro das comunicações muito forte, que foi o ACM Neto, uma figura que é uma lenda política. E eu queria que o senhor nos contasse um pouco como é que foi, durante o seu mandato, a visão que o senhor deu para o quesito comunicação. Nós estávamos ali no momento de desenvolvimento da televisão, né? Exatamente. A minha atitude foi sempre a de cada vez mais expandir, porque eu achava que as mídias constituem um instrumento de divulgação e, ao mesmo tempo, de serviço da democracia, porque no momento que todo mundo tem direito de expressão, no direito que tem de individual, a mídia precisava ser cada vez mais ser expandida e chegar a todos os pontos do país, de modo a que ela fosse um instrumento de consolidação da democracia, porque era inteiramente aberta, com críticas, com apoios, enfim, da informação que o povo pode ser consumidor. Como hoje, realmente, durante aquele tempo, houve de expansão, eu procurei estabelecer um sistema de rádio também muito de capilaridade. Fui até acusado que eu fazia isso para poder ganhar os 5 anos de mandato, que era outra, se fosse esse negócio de fake news naquele tempo, era a maior fake news que tinha, porque eu abdicava de 1 ano do meu mandato e dizia que eu queria 1 ano mais de mandato, quer dizer. Então, eles queriam tirar 1 ano do meu mandato e, inclusive, acusaram isso, que a expansão que nós tínhamos e que o Antônio Carlos tinha participado com grande competência nesse processo, ele fez em relação à mídia. Porque o Brasil é um país de grande diversidade cultural. Quer dizer, ele tem, sobretudo, cultura popular, que tem mais acesso às mídias, né? Então, ele realmente, essas mídias, elas asseguraram e asseguram, quer dizer, a existência de uma cultura nacional. Se a mídia não fizesse com o processo de globalização mundial, nós estaríamos perfeitamente absorvidos por esse processo de globalização. Então, como a nossa mídia é poderosa, ela divulga poderosamente a nossa cultura popular. Quer dizer, eu acho que isso é muito importante para o nosso processo de mídia. Sobretudo, eu fui muito castigado, vamos dizer assim, pela mídia, mas durante aquele tempo. Era um tempo em que a história se contorcia, em que nós saíamos de um regime autoritário para um regime democrático. E eu tive essa função de fazer a transição democrática. E nesse momento dos 40 anos, eu acho que são os 40 anos da Rede Vida, né? Presidente, o senhor falou sobre político que apanhava da mídia. Isso é parte, eu acho que inseparável, né? Alguém que quer entrar na vida pública se torna uma vidraça da comunicação. Nos últimos anos, a gente teve uma propagação para as redes sociais, uma forma talvez até agressiva de se fazer política por lá. Como é que o senhor tem observado esse movimento? Olha, isso é uma expansão que naturalmente a civilização digital iria chegar, né? Porque a tecnologia, ao possibilitar que cada um tenha um telefone celular, né? Ele, através desse telefone celular, ele passa a ser não só um que está consumindo aquilo que essa informação ela pode dar, como também ele pode até produzir, porque ele passa a estar numa desses canais, que pode da rede social e dar sua opinião e, ao mesmo tempo, ele participa do processo. Isso está modificando, de certo modo, as sociedades no mundo inteiro, né? O problema não é só nosso, é do mundo inteiro. Porque, na realidade, eu uma vez com Alain Ferré-Sivit, que era colunista do El Figaro,
da França, que era um grande jornal, o maior jornal conservador que tinha a França, e também nesse dia ele era era membro da Academia Francesa de Letras, de maneira que nós estávamos conversando sobre isso. Eu então dizia a ele, nós saímos de uma civilização oral para uma civilização escrita, para uma civilização digital. Evidentemente que nós, como a imprensa teve a importância que teve, a modificação que teve, quando ela foi descoberta no século XV, então aqui nós hoje estamos nesse processo. E esse processo é um processo que as redes sociais passaram a democratizar a informação, né? Porque eles têm acesso e, ao mesmo tempo, através da televisão, telefone, de todos os instrumentos que podem dar acesso aos meios de comunicação. E eu dizia, como é que nós vamos? Porque até então nós somos todos acreditando na teoria do Darwin, quer dizer, do nosso evolução como ser humano, né? E o que percorremos até aqui. Mas ainda nós não tínhamos entrado na evolução da cabeça. Então está havendo uma nova processo de formação que nós não sabemos aonde vai dar, né? Com a inteligência artificial também, nós não sabemos aonde vai dar tudo isso. Então, nós fazemos parte desse processo. Nós, como estamos nesse processo, estamos apenas no início desse processo das redes sociais, e causando essa revolução no mundo inteiro, que atualmente, por exemplo, é uma revolução que está puxando a opinião pública para o lado da direita, né? Que até então era do lado da esquerda, agora e todo mundo está estranhando esse processo. Mas esse é um processo resultado justamente das redes sociais. Muito bem. E isso aproxima o político do eleitor. Se ele pode automaticamente pegar o celular e se dirigir ao público sem o intermédio de um marqueteiro, isso, por um lado, é muito bom. Mas tem um lado também da agressividade que pode ocorrer. Todas as coisas podem ser utilizadas para o bem ou para o mal. Evidentemente que nessas áreas, quer dizer, das redes sociais, nós esperamos que elas se encaminhem sempre para o bem. E muitas vezes, mas não se controla. Muitas vezes ela esbarra para outro rumo que não é aquele que nós desejaríamos. Muito bem. Presidente, o senhor falou sobre a diversidade cultural brasileira e o papel que a imprensa e a mídia têm em fortalecer a nossa cultura. Quando presidente, o senhor fortaleceu a TV educativa e, atualmente, como é que o senhor vê o papel desse trabalho, dessas TVs educativas, principalmente a Rede Vida tem uma TV educativa, tem o Rede Vida Mais, que fortalecem e levam conteúdo também através da TV? Olha, você me fez uma pergunta que me leva a dizer que eu fui o pioneiro no Brasil dessa área de TV. Eu não chamava nem TV educativa, eu chamava TV didática. Quando eu fui governador do Maranhão, em 1965, eu não estava engatinhando esse processo. E eu peguei e tinha conhecimento que no Japão ele já estava utilizando a televisão para a educação, quer dizer, não ainda era uma TV educativa como nos moldes nossos, mas para a educação. Eu mandei dois que tinham sido, eu fiz maristas, né, que tinham sido meus professores, mas não eram mais, não estavam mais ensinando, já tinham saído da Irmandade. E eles estavam lá, irmão Ivo, irmão Lobato, e eles foram para o Japão e passaram 6 meses que eu mandei para lá para estudar o processo japonês. Então eles vieram de lá e me trouxeram a tecnologia. Mas nós não tínhamos nenhuma estrutura naquele tempo lá. Não. Então o que ocorreu? Nós fizemos um ginásio muito grande de 48 salas e instalamos um circuito fechado de televisão. Então, nós começamos a ensinar, o nosso objetivo não era era reproduzir
o número de professores que nós não tínhamos. Então, nós tínhamos uma equipe boa de professores, nós reproduzíamos para as 48 salas de aula. E aí descobrimos muitas coisas. Primeiro, o processo que tinha a televisão, uma coisa encantatória nos alunos. Então, eles saíam de casa, aquele pessoal que naquele tempo era muito pobre, não tinha televisão, ninguém podia, e iam para a escola para olhar a televisão. E a televisão tinha um efeito encantatório para ele. Outro lado, a disciplina. Daí eles ficavam olhando, a disciplina no colégio era muito melhor. E com isso, depois de algum tempo, no ano que eu saí do governo, eu inaugurei então a televisão didática. Nós abrimos para o interior, onde eu fiz uma rede de ginásios, que eu dei o nome Ginásios Bandeirantes, e nós transmitíamos como transmitimos. Então foi um pioneirismo, porque naquele tempo não tinha televisão educativa. Hoje eles mudaram também o nome, que foi desenvolvendo. Hoje é televisão educativa, como todas as outras do Brasil. Mas essa foi a primeira televisão didática que se fez no Brasil. Até hoje é objeto de estudos, quando se faz o que nós fizemos no Maranhão. Eu não quero dizer a equipe, junto comigo, o pessoal que nós tínhamos um grupo de jovens e que o Celso Furtado tinha me cedido da Sudene para trabalhar junto ao meu governo, e nós tínhamos feito justamente isso. Então, eu acho que a televisão educativa é realmente um grande instrumento que se tem para democratizar a educação e, ao mesmo tempo, divulgar a cultura brasileira. O senhor é membro da Academia Brasileira de Letras, membro da Academia Maranhense de Letras. E, geralmente, os eruditos, no passado, hoje talvez nem tanto, mas tinham um pouco de receio da presença da televisão nas casas, porque talvez afastaria a leitura, né, dos jovens e dos adolescentes. Pelo que a gente conversa aqui, o senhor sempre foi um aliado, então, da pulverização da televisão como forma de preservação da cultura, né? Preservação da cultura. Sem isso, a mídia seria uma posição muito crítica, porque ela falharia com um dos maiores objetivos. E, ao mesmo tempo, nós seríamos, como eu disse, absorvidos pelo processo de globalização. Outras culturas invadiriam a nossa. Muito bem. Presidente, o senhor falou do Augusto Mazargão, que foi assessor do senhor, e o senhor chamou do México. Ele foi vice-presidente da Televisa. O trato a vinda do Mazargão fez com que o dia a dia do senhor e o relacionamento com as emissoras de TV melhorasse? Ele tinha um bom trato na comunicação? Olha, ele tinha uma grande experiência. Inclusive, o primeiro festival, famoso festival que nós tivemos da música brasileira, que teve quem ganhou aquela canção do... Festival Internacional da Canção, né? FIC. Foi ele quem organizou, né? Foi ele quem organizou. Então, ele tratava muito bem com as emissoras de TV, né? Ah, sim, ele tinha uma relação extraordinária, inclusive até no exterior, porque com a Televisa ele tinha tido uma relação com a TV americana muito grande, porque a Televisa tem estação nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, eles têm uma grande influência na parte, quer dizer, que é uma grande colônia que tem de mexicanos nos Estados Unidos. Voltamos com o último bloco do programa especial Frente a Frente, conversando com o ex-presidente José Sarney. Presidente, o senhor tem uma paixão pela literatura e já disse em algumas entrevistas que a literatura é dom e a política foi destino. Como é que o senhor conciliou esses dois... Olha, é muito difícil realmente se conciliar literatura com política, né? Mas, na realidade, porque a literatura ela lida com abstrações, né? E a política lida com realidades, né? Então, é uma coisa meio difícil. Mas eu consegui, durante a vida inteira, eu não passei um dia que não tivesse um convite de noivado para a literatura. Eu sempre li muito e nunca deixei de me dedicar à literatura. Acho que eu já escrevi 123
títulos, quer dizer, entre livros, estudos, conferências, e 168 edições, porque muitos livros meus foram traduzidos em 12 línguas. Por exemplo, O Dono do Mar teve 3 edições na França, a Saraminda teve 2 também, e eles incluíram o Dono do Mar nas edições Folio, né? Que é a grande coleção de literatura do mundo, da Gallimard. E eles introduziram o Dono do Mar, de maneira que ele está hoje também tem uma boa quantidade de leitores na França. A Folio é uma coleção de maior penetração na juventude, porque ele é todo ano eles escolhem, os escritores franceses escolhem um livro para entrar na coleção. E nesse ano eles escolheram esse livro, 2002, O Dono do Mar, para entrar na coleção Folio. Muito bem. O senhor sempre, nos seus livros, relata essa questão do Maranhão, do Amapá, sempre busca essa cultura que foge desse eixo Rio-São Paulo. A literatura tem esse papel de buscar e de levar pessoas que estão muitos pontos distante, em outros países inclusive, a conhecer a cultura dos outros países? Evidentemente isso, quem vive muito, estuda muito, compreendeu? Eu sempre fui um bom estudante, evidentemente que a gente tem que ter uma visão de mundo. Então, e essa visão de mundo faz com que a gente conheça, compreendeu? Culturas de... E os nossos livros, difícil, é uma coisa que tem difícil, os autores brasileiros entrar no mercado internacional, né? Porque é muito difícil. Primeiro, a barreira da língua, né? Os tradutores têm que ser muito bons e, ao mesmo tempo, por exemplo, eu tive um grande tradutor, que foi o Orecchione, que foi que traduzia o Garcia Marques na França. É tradução muito boa, excelente. Mas você disse que eu realmente, nos meus romances, eu não podia ter outra coisa senão o ambiente em que eu vivia. Quer dizer, meu pai foi promotor público durante 28 anos no interior do Maranhão, o que me deu a infância, me deu até um pouco do início da minha juventude. Quer dizer, aqui eu tivesse um contato muito grande com as coisas do interior, inclusive com a linguagem. Uma das coisas que eu tive que fazer foi um pequeno relação das palavras em relação para poder entender. Mas eu não fiz só, eu fiz o último romance que eu escrevi, ele foi um romance escrito também em São Paulo, um negócio que é A Duquesa Vale uma Missa, quer dizer, que é uma história também que se passa entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a história de um quadro que veio para o Partido Comunista, que eles venderam, e que ele passa e que há uma paixão do rapaz pelo quadro. Até se desenvolve, até que no fim que ele fica alucinado pelo quadro e vai ao suicídio. O senhor falou sobre essa questão da tradução. Existem nuances e particularidades da língua portuguesa e até de regionalidades da língua, como o senhor teve que fazer um verbete ali para poder entender o que se fala. Para traduzir isso deve ser uma dificuldade mesmo. Mas o Orecchione fez uma coisa muito boa. Ele foi ao Maranhão, quer dizer, ele é um grande tradutor, coitado, faleceu, e ele foi ao Maranhão justamente para colher as expressões, ele poder traduzir bem. E isso foi uma responsabilidade grande dele. Ele quis ir ao Maranhão para isso. Para fazer um bom trabalho. Para fazer um bom trabalho. Mas eu queria voltar aqui um pouco para fazendo justiça ao Augusto Mazzagão. Quer dizer, eu fui muito amigo do Augusto Mazzagão. Ele era uma personalidade muito fascinante, porque ele era um grande causer, ele era um grande narrador de histórias, ele, ao mesmo tempo, ele era um comunicador excelente. Infelizmente, ele teve uma doença cruel que, no fim da vida, ele foi. E até eu não queria vê-lo como ele estava doente. E tive uma posição de... Sempre telefonava, mas ele
já não podia atender e tudo, mas eu senti muito a ausência do Mazagão. Mas ele realmente foi um grande auxiliar meu, foi um grande companheiro durante a vida inteira, não só nas coisas que fazíamos, como pessoalmente, e foi amigo da mulher dele, dos filhos, enfim. Eu queria fazer esse registro sobre Augusto Mazagão. Foi um homem extraordinário, um homem de comunicação, que se afirmou não só aqui no Brasil, como também no exterior. Não só no México, como também lá. E nesse projeto da Rede Vida, ele estava empolgado, que ela me relatava que era o projeto. E eu não tive dúvida. Depois que eu conheci o doutor Monteiro pessoalmente, eu sabia que a Rede Vida ia ser aquilo que ela é hoje. Não só por ele, como também pelos aqueles que estão fazendo o seu filho, que está um trabalho excelente, também continuando. Eu vejo que também nos seus netos e essa continuidade, a Lara, que está aqui conosco, é uma também representante desse prolongamento da família. No traço da história, presidente, figuras do interior, elas fizeram a história e vão construindo a história de grupos pequenos, que saem não só de capitais, de pequenas cidades, que é o caso da família Monteiro de Barros. No país, nós temos inúmeros dessas trajetórias de sucesso e o senhor deve ter testemunhado casos de sucesso, não só como da família Monteiro de Barros, mas inúmeros outros no período de que o senhor foi presidente ou como governador e posteriormente senador. O brasileiro, na visão do senhor, ele tem essa capacidade de empreender e de fazer as coisas acontecerem? Ah, sim, porque no Brasil nós não temos, é um país que ainda a gente pode ter ascensão, todos no Brasil têm ascensão. Basta ver o presidente da República, quer dizer, nós saímos dos generais da República, dos dois imperadores nossos que fizeram um excelente trabalho no Brasil. E também nós saímos de bacharéis, de médicos, de militares, de engenheiros, e chegamos a um operário no poder. Quer dizer, uma sociedade aberta ao Brasil, no qual todos podem ter oportunidade. Esse homem, na Inglaterra, jamais um sujeito pode ser primeiro-ministro se ele não tiver uma descendência aristocrática, chegar aqui em cima. Aqui, numa geração, a geração dele, ele chegou a presidente da República. Estou falando do operário, quer dizer, que chegou, como nós vamos ver que todos tiveram oportunidade. Então, o brasileiro, ele tem essa oportunidade, quer dizer, da nossa sociedade possibilitar a sua ascensão até o topo. Por isso é que eu apresentei o projeto de cotas raciais, foi apresentado por mim. Fui eu que tratei desse assunto, que nunca foi distribuído, nunca tinha sido discutido no Brasil. E essa era justamente no sentido de provocar e estimular a ascensão. E é o que tem as cotas hoje em todos os setores, já se sabe, e a ascensão de muitos, não só, eu estou dando um exemplo da raça negra, digo de outros todos do Brasil que tem essa ascensão. Hoje nós já vemos uma ministra índia, quer dizer, já vemos um membro da Academia Brasileira de Letras, um escritor também que é de origem indígena. Enfim, esse é um país fantástico, o Brasil, porque a oportunidade ele dá a que as pessoas possam sair de um ponto mais baixo e ascender aos melhores degraus da sociedade. Muito bem. Depois da presidência do senhor, nós já tivemos presidente sociólogo, presidente jurista, um operário. Nesses 40 anos de Nova República, que leitura o senhor faz do país? Olha, eu acho que a Nova República ela se instalou de tal maneira, com instituições tão fortes, que nós conseguimos atravessar 2 impeachments, conseguimos atravessar os episódios de 8 de janeiro desse ano passado, e mostra que o Brasil consolidou a sua democracia. E eu vejo que eu tive essa oportunidade que a história me deu de nós irmos para a transição democrática. Temos um grande homem como Tancredo Neves, que Afonso Arinos deu uma frase
muito boa sobre eles. Muitos deram a vida pelo Brasil. O Tancredo deu a morte, né? Então, o Tancredo Neves, ele fez aquela engenharia política de atrair os militares, nos atrair, porque sem a nossa participação o colégio eleitoral não teria maioria para elegê-lo, mas ele soube atrair uma parte. E eu, quando renunciei ao PDS, assegurei um caminho para que a gente pudesse entrar no projeto democrático. E entramos, o que foi muito difícil. Eu tive que passar aquele tempo e convoquei até uma constituinte, fizemos uma constituição que aí está. Eu acho que 2 capítulos dela são muito bons, dos direitos individuais, dos direitos sociais, quer dizer, e os outros todos têm alguma que a gente tem que fazer emendas provisórias, emendas institucionais, para que até hoje estamos nesse processo. Mas tem assegurado a Constituição, e Ulisses, certa vez, nós teve um problema sério durante a Constituinte, que foi que o projeto que saiu da Comissão de Sistematização era um projeto inviável, que era um projeto, por exemplo, que acabava com o ensino privado. Era um projeto que estabelecia 12% de juro, quer dizer, aquele que foi. Era um projeto que pegava a propriedade privada e limitava a propriedade privada. Então, o Congresso era conservador como o Brasil, nem tinha condições de fazer uma condição dessa. Então parou, levou 30 dias sem votar nada. Foi quando o Ulisses me procurou, disse, Sarney, nós temos que... Eu disse, Ulisses, sem Constituição não tem transição, então nós temos que fazer. Vamos acabar com essa história de Constituição feita pela Comissão de Sistematização e ela ser votada, derrubada por 2/3, porque, não por 2/3, mas por uma maioria absoluta, como toda Constituinte era feita, e cujo sentimento que eles tinham para fazer essa Constituição, tirar 1 ano do meu mandato, era aprovar essa emenda da Comissão de Sistematização e, ao mesmo tempo, ela só podia ser derrubada por 2/3 dos plenários, que era um absurdo, que eles tinham votado no regimento interno da comissão. Então, essas coisas da política. Mas aí fizemos a Constituinte terminar, Ulisses ajudou muito, eu ajudei também nessa parte final, e nós constituímos o que o Brasil tem até hoje, quer dizer, uma grande Constituição democrática, e implantamos um sistema democrático. Somos a 3ª democracia do mundo ocidental. Então, eu acho que nós só podemos avaliar como um período da nova república, o período que deu a liberdade, porque a democracia é liberdade, liberdade inclusive de imprensa. Eu sempre digo que a liberdade é tão poderosa, tem um poder que até as críticas que são feitas a gente, depois a própria imprensa corrige. Como eu hoje em dia estou sentindo que o meu tratamento hoje é de um reconhecimento do trabalho que realizamos e que hoje, com todo o Brasil, me trata muito bem. Eu só tenho que agradecer também desse me tratar muito bem da Rede Vida e da família Monteiro. Presidente, o senhor fez esse governo de transição de modo muito sereno e com muito diálogo. O senhor como é que o senhor avalia o diálogo hoje da política brasileira? Olha, eu acho que o Brasil está dividido. E a casa dividida já está nos evangelhos, não prospera, né? Então é preciso realmente que se tenha, que o Brasil alcance uma união. Eu digo dividida porque é de caráter ideológico, não é de caráter formal. Ela é de caráter ideológico, o que não pode ser. Porque na política a gente tem adversários, não tem inimigos. Hoje está se fazendo da política que tem inimigos e não adversários, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que esperar que seja superada, que se encontre um terreno comum no qual o Brasil possa superar essas divergências e construir o país que nós desejamos.
Presidente, o senhor falou desse caráter ideológico na divisão, diferente, por exemplo, do caráter de ideia econômica, né? Um ortodoxo, o outro mais conservador. Hoje em dia, o senhor acha que os novos representantes da população, os parlamentares, eles talvez percam tempo nessas conversas, o que pode fazer com que o Brasil não caminhe como deveria? Olha, o Fukuyuda, que é um grande escritor e um grande cientista político também, ele disse que nós chegamos ao fim da história. Eu acho que era, de certo modo, um exagero, porque a história continua. Mas ele disse que era considerado o fim da história, porque o mundo marchava hoje para quase uma unanimidade entre a democracia e a economia liberal. Quer dizer, então, esses dois pontos eram quase que hoje universais. Quer dizer, em todo lugar do mundo, e que as ideologias tinham sido superadas, como foram superadas. Quando caiu o Muro de Berlim, quando modificaram-se os outros países que constituíam a União Soviética, nós abandonamos a ideologia como um processo que era para ser, que no final já se soube que ela não existia, era uma ditadura estatal, né, que existia naquele tempo e que desapareceu. E o que nós queremos é justamente que aconteça isso no Brasil. Quer dizer, não há propriamente uma ideologia consolidada, numa doutrina, como existia antigamente, em relação ao fascismo, ao nazismo, ao comunismo e ao integralismo no Brasil mesmo. Então, mas há uma divisão. Quer dizer, que está se olhando um lado como inimigo e o outro lado abandonou-se essa visão, que é a visão democrática, que é a visão dentro dos partidos políticos, dentro das posições de cada um, nós temos adversários, divergentes da nossa opinião, mas não temos inimigos. Muito bem. Durante esse período do seu trabalho, se fôssemos elencar os feitos do seu governo, nós ficaríamos aqui o dia todo. Mas eu gosto sempre de lembrar que é a criação do Sistema Único de Saúde, que teve uma presença muito forte, muito significativa e que as pessoas esquecem. Como é que foi esse momento? Olha, o SUS, ainda ontem, na posse do ministro Padilha, levaram o Zé Gotinha para lá. E ele, então, disse, olha, quero cumprimentar o Zé Gotinha. Foi criado pelo governo do Sarney em 1987. E foi quando nós criamos o SUS, que era SUD. A Constituinte modificou para SUS, para tirar o SUD do Sarney. Mas, na realidade, o Zé Gotinha está aí nos representando como o SUS. E o doutor Varela, que é o comentarista sempre da parte de medicina da Rede Globo, ele diz que era uma coisa genial a criação. Mas esse processo foi na Conferência Nacional de Saúde. E na Conferência Nacional de Saúde, eles levaram uma proposta que nós tínhamos que fazer um processo que se pudesse levar a saúde pública a todo mundo. Porque antes de existir a universalização da saúde, que é o direito à saúde, nós tínhamos que, no Brasil, onde se tomar uma injeção, você tinha que ir ou numa associação de caridade, ou então numa Santa Casa. Pegamos isso, eu submeti também ao Pinotti, ao doutor Pinotti, e nós conseguimos fazer um projeto de lei que aprovamos, que era o projeto de universalização da saúde. Quer dizer, todo mundo tinha direito à saúde a partir daquele momento. Hoje você entra num hospital, se precisa, se você não tem dinheiro, ele é obrigado a lhe atender, se você está com problema de saúde que tem. Então, o SUS fez isso. Ainda ontem, eu ouvi do ministro atual que está assumindo dizer que ia expandir mais, fazer tudo para que o SUS funcionasse sem burocracia. Mas era grande coisa e levou o Zé Gotinha para lá, para a cerimônia de posse.
Muito bem. Presidente, a gente caminha para o fim dessa entrevista e eu queria saber do senhor o seguinte. Ao longo dessa sua trajetória política, que é uma das mais longevas da história brasileira, como o senhor quer ser lembrado para os brasileiros? Como o homem que construiu esse processo democrático da transição, que trouxe a democracia de volta ao Brasil. Porque não bastava nós elegermos o presidente. Durante o tempo nós tivemos grandes dificuldades, muitas seduções de que havia de grupos, de um retrocesso, mas nós, evidentemente, avançamos, implantamos a democracia, instituições democráticas que estão aí em vigor e que foram poderosas e são poderosas, capazes de enfrentar qualquer tempestade. A democracia é irreversível no Brasil e eu acho que eu tenho uma pequena, eu tenho modestamente digo pequena, mas tenho uma participação. Ela não morreu em minhas mãos, pelo contrário, ela foi erguida por minhas mãos. O Brasil tem futuro? O Brasil tem futuro? E se você... claro, o futuro do Brasil... O Delfim Neto dizia, e eu fiquei até surpreso quando ele me disse isso, e disse numa conferência também no Selma do Maranhão, que o Brasil foi o país que mais cresceu no século passado. Então, você vê que nós somos pessimistas em relação ao nosso país. Mas o país que é a 7ª economia mundial, entendeu? Um país que tem a presença hoje internacional que tem o Brasil, um país que tem uma cultura dinâmica e até essa cultura agora chegou ao cinema. Sim. Através do plano do Oscar, com um desempenho extraordinário, magnífico, da nossa Fernanda Torres e da nossa Fernanda Montenegro também. E então, a direção que era do filho, Walter Salles. Do Walter Salles, né? Então, eu acho que tudo isso é uma coisa que está se sentindo, essa expansão, estou dizendo até cultural do Brasil, essa poderosa cultura popular. Você vê esse carnaval, é uma coisa que extraordinária. E é democrática, todo mundo ali está, não tem rico, não tem pobre, está todo mundo som da cuíca, né, como o antigo samba diz. Exatamente. Se o senhor pudesse dar um conselho... O futebol também, que nós preservamos, porque somos nada mais democrático que o futebol. E a praia também, que até... Eles dizem que no Brasil a psicanálise não prosperou por causa da praia, do estilo brasileiro. Você chega na praia, tem uma moça do lado, você senta do lado, pergunta como é seu nome, o que você quer, é casado ou solteira? É solteira? Então faz uma análise ali do lado. Então não precisa que a psicanálise venha colocar nada disso. Já o brasileiro faz na praia, né? Divorciou por quê? É divorciada? Divorciou por quê? Então vai na conversa e a praia é extremamente democrática. Se sair do Brasil, toda praia para entrar tem que pagar, entendeu? Toda praia é muito seletiva entre ricos, pobres. Os pobres não têm acesso quase. Lá também não tem muitos pobres como nós temos aqui. Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa. O Brasil já ultrapassou assuntos que são impeditivos ou grandes problemas para as nações. Por exemplo, os Estados Unidos não atravessaram o problema da discriminação dos pretos. Quer dizer, da religião também lá dentro. E é o país mais rico do mundo. E nós não somos o país mais rico do mundo, mas já atravessamos o problema da integração religiosa, racial, e aqui é uma democracia racial, uma democracia religiosa, e todo mundo, o brasileiro é um ser cordial, já dizia o Buarque de Holanda, mas o Sérgio Buarque de Holanda. Se o senhor fosse dar um conselho para os jovens, para quem nos assiste na Rede Vida, no Brasil todo, o que o senhor diria, não só no campo político, mas no campo de vida? No campo de vida, eu acho que a coisa que se deve dizer à juventude é o seguinte: primeiro, estudar. Quer dizer, este é um país que, através do estudo, a gente ascende
de classe social. Então, estudar, formar-se. Segundo lugar, ter uma moral consolidada, uma moral cristã, de que você não pode ser uma pessoa incorreta em nenhum sentido da vida. Tudo que a gente faz de errado, um dia vai pagar. Então, eu acho que o jovem deve ter presente uma conduta de vida dessa natureza. E, por outro lado, aqueles que querem seguir a política, se eles têm uma vocação política, eles devem exercer essa vocação, mas com os princípios morais, porque se eles forem maus políticos, eles estão desservindo a política e não sendo políticos, porque há políticos bons e há políticos maus. Os políticos maus, eles são um desserviço à causa pública. E os políticos bons são ajudantes do povo brasileiro. Muito bem. Presidente, agora, para a gente encerrar nossa conversa, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o público da Rede Vida e para a família Monteiro de Barros, que emprega diariamente, junto com os funcionários, no qual eu me coloco, nesse trabalho de levar ao Brasil a boa notícia, de divulgar aquilo que é bom, assim como o trabalho e o legado do senhor. Olha, você se antecipou, porque eu ia justamente terminar dizendo o seguinte: já que nós elogiamos o princípio da Rede Vida, quer dizer, com o Mazagão, nós não podemos esquecer a Rede Vida atual, né? Que foi feita graças à vontade, graças à garra, como se diz, do Dr. Monteiro. Ele foi um herói, ele criou uma televisão naquele tempo que não existia, uma televisão dos católicos, a maioria do povo brasileiro, que pôde nos ensinar, divulgar, pregar, exercer tanto quanto o conjunto da hierarquia da igreja. Uma pregação na opinião pública do nosso país, de modo a que hoje ele possa se orgulhar. E tem, sobretudo, um programa muito bom de educação, um programa de divulgação da cultura nacional, de força da nossa cultura religiosa, porque se não fosse a Rede Vida, essa cultura religiosa que nós encontramos no Brasil inteiro, ela não teria, o povo brasileiro não teria a oportunidade de ver, de participar e de exercer. Também eu devo dizer que a continuidade dessa obra está sendo feita pelo seu filho, né? Pelos seus descendentes, que receberam um DNA dessa vontade de realizar e de fazer uma grande televisão, que fosse uma televisão da família brasileira, aquela televisão da minha mãe, que eu tenho um grande amor pela televisão da Rede Vida, justamente porque a minha mãe me ensinou a amar a Rede Vida. Muito obrigado. Eu quero aqui agradecer em nome da Rede Vida a autorização, a presença aqui, essa conversa, que a gente pudesse contar um pouco dessa história, da qual eu faço parte agora, e parabenizar o senhor por ter lá atrás autorizado a concessão para esse canal, para fazer tanto que tem feito e vai continuar fazendo graças a esse esforço da família Monteiro de Barros e ao dos colaboradores. Eu também estendo isso, porque ninguém faz nada se não tiver uma equipe boa. Então, o doutor Monteiro sabe escolher a equipe boa. E o filho dele também, o Monteiro Neto, também da mesma maneira. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Muito obrigado por abrir as portas da sua casa para essa conversa, viu? Hugo, muito obrigado a você pelas perguntas, pela condução dessa entrevista. Muito obrigado. Para mim é uma emoção pessoal essa. A sua capacidade. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a você que acompanhou mais um programa Frente a Frente especial, conversando com o ex-presidente José Sarney, falando um pouco dos 30 anos do nosso canal. Semana que vem nós voltamos às 10h30 da noite. Até mais.